Irmãos e irmãs, paz e bem, pouco a pouco vamos avançando neste mês da Bíblia, neste estudo, nesta reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Hoje nós chegamos ao capítulo 11, vamos ver que Deus nos coloca diante da bênção e da maldição. Como estamos vivendo? Sob a bênção de Deus ou temos escolhido a maldição? Essa é a grande reflexão que o livro do Deuteronômio nos propõe nesta manhã. Preparemos então nosso coração para acolher a palavra que Deus nos dirige nesta manhã. Você deve amar a Javé, o seu Deus, e guardar o que ele manda guardar, seus estatutos, normas e mandamentos todos os dias. Foram vocês que fizeram a experiência, e não seus filhos. Eles não conheceram nem viram a correção dada por Javé, o seu Deus, nem a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem os sinais e obras que realizou no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a terra dele, o que fez contra o exército do Egito, os cavalos e carros de guerra, fez as águas do Mar Vermelho voltarem por cima deles, quando estavam perseguindo vocês. Javé os fez desaparecer até o dia de hoje. Eles não viram o que Javé fez por vocês no deserto, até que chegassem a este lugar, e o que fez também a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, o Rubenita. A terra abriu a boca e os engoliu junto com suas famílias, tendas e todos os viventes que os seguiam dentre todo Israel. Os olhos de vocês é que viram todas as grandes obras que Javé realizou. Observem, portanto, todos os mandamentos que eu hoje lhes dou, para que se tornem fortes, entrem lá e tomem posse da terra para a qual estão atravessando a fim de possuí-la. E para que vocês prolonguem seus dias no solo que Javé prometeu como juramento dar a seus pais e aos descendentes deles, uma terra que mana leite e mel. A terra onde você está entrando para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Aí você jogava semente e depois a irrigava, bombeando água com o pé, como se fosse horta de verdura. A terra que vocês vão ocupar é terra de montanha e vales que bebem água da chuva do céu. É terra da qual Javé, o Deus de vocês, é quem cuida. Os olhos de Javé, o seu Deus, estão o tempo todo sobre ela, do começo ao fim do ano. Se vocês obedecerem fervorosamente aos mandamentos que hoje lhes ordeno,
amando a Javé, o seu Deus, e servindo a Ele de todo o coração e com todo o seu ser, eu darei as chuvas da terra de vocês no tempo certo, tanto as chuvas do outono como da primavera, para que você recolha seu trigo, seu vinho novo e seu azeite. Também darei vegetação no seu campo para os seus animais, e você comerá e ficará satisfeito. No entanto, cuidado consigo mesmo, para que seu coração não se deixe seduzir e vocês se desviem, passando a servir a outros deuses e a prostrar-se diante deles. A ira de Javé se inflamaria contra vocês, e ele fecharia o céu. Não haveria mais chuva e o solo deixaria de dar a sua produção. Desse modo, em pouco tempo, vocês desapareceriam da terra boa que Javé lhes vai dar. Coloquem essas minhas palavras no seu coração e no seu ser. Amarrem na mão essas palavras como sinal, que elas sejam para vocês como faixa entre os olhos. Vocês devem ensiná-las a seus filhos, falando delas sentados em casa ou andando pelo caminho, deitados ou de pé. Você deverá escrevê-las nos portais da sua casa e nas portas da sua cidade, para que seus dias e os dias de seus filhos se multipliquem no solo que Javé jurou a seus pais que daria a vocês, e que esses dias sejam tão numerosos quanto os dias em que o céu permanecer por cima da terra. Se vocês observarem fervorosamente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, amando a Javé, o seu Deus, seguindo seus caminhos e apegando-se a ele, Javé expulsará da frente de vocês todas essas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas que vocês. Pertencerá a vocês todo lugar onde a planta de seu pé pisar, e seu território irá do deserto até o Líbano, do rio Eufrates até o mar ocidental. Ninguém poderá resistir a vocês, porque Javé, o seu Deus, vai espalhar o medo e o terror de vocês em qualquer terra onde caminharem, conforme lhes falou. Vejam, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se vocês obedecerem aos mandamentos de Javé, o seu Deus, que hoje lhes dou. A maldição se não obedecerem aos mandamentos de Javé, o seu Deus, desviando-se do caminho que hoje lhes mostro, para seguirem a outros deuses que vocês não conheceram. Quando Javé, o seu Deus, tiver feito você entrar na terra para onde está indo, a fim de tomar posse, você vai colocar a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Como se sabe, essas montanhas estão do outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, diante de Gilgal, perto do carvalho de Moré. Vocês estão para atravessar o Jordão e tomar posse da terra que Javé, o seu Deus, vai lhes dar. Quando vocês tomarem posse dela e nela passarem a habitar, cuidem de colocar em prática todos os estatutos e normas que hoje estou dando diante de vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, hoje esse capítulo 11 do livro do Deuteronômio nos apresenta algumas questões muito importantes na trajetória do povo de Deus. O primeiro momento desse capítulo fala da memória. Como é importante fazer memória da ação de Deus. Moisés exorta o povo a fazer a memória, porque os filhos não vivenciaram as maravilhas que eles viveram. Faz memória de toda a libertação do Egito, a caminhada no deserto. Como a travessia do Mar Vermelho marca a história do povo de Israel. E isso precisa estar na memória das pessoas. Deve ser transmitido às novas gerações. Isso é muito importante também no nosso tempo, quando a gente vai perdendo as nossas tradições, vamos perdendo a nossa história. Os pais já não contam para os filhos as maravilhas operadas na vida deles. Como que nós vivemos um tempo onde vamos vivendo como se fôssemos pessoas sem história, sem memória.
e a memória que fortalece a fé. A gente poder transmitir para as novas gerações as maravilhas que Deus tem operado. Quanta coisa boa nós colhemos ao longo de nossas vidas desse Deus que é amor, que é bondade. Então Moisés exorta o povo a transmitir a seus filhos a fé, a firmeza da fé. Depois, um outro aspecto que esse capítulo coloca para a gente, que Deus é o Deus da chuva, da fertilidade, da abundância. Isso é uma contraposição aos deuses dos outros povos. Baal era visto pelas outras culturas como o deus da natureza, o deus da chuva. Então, quem é o Deus da chuva, quem é o Deus da natureza, é o próprio Javé, o libertador. Então Deus é que comanda tudo, Ele é o único Senhor. É assim que o povo de Israel vai professando sua fé. E é importante observarmos que Moisés insiste com seu povo, que observando a lei de Deus, tudo irá bem. Se não observar a lei de Deus, aí o mal toma conta da vida deles. Isso várias vezes ao longo desse capítulo é repetido. Se observarem a lei de Deus, vão prosperar. Se não observarem, vão de fato colher a maldade. No versículo 26, nós vemos: Vejam, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. É preciso saber escolher entre a bênção e a maldição. A bênção, se vocês obedecerem aos mandamentos de Javé, o seu Deus, que hoje lhes ordeno. Se nós de fato buscarmos viver no amor, que é o maior dos mandamentos, nós colheremos bênçãos. Como que uma pessoa generosa, caridosa, misericordiosa colhe bênçãos em sua vida? Mas de outro lado está a maldição. A maldição, se não obedecerem aos mandamentos de Javé, o seu Deus, desviando-se do caminho, como hoje lhes mostro, para seguirem a outros deuses que vocês não conheceram. Quantas vezes abandonamos o caminho de Deus para servir a outros deuses? E hoje nós vemos quanto isso acontece. Abandonamos o projeto de Deus para viver em função de dinheiro, de riquezas, de poder. Então, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Essa é a escolha que nós precisamos fazer. Então, Moisés insiste com o povo para que eles possam cada vez mais, fazendo memória da ação de Deus na vida deles, coloquem em prática os mandamentos, todos os estatutos e normas que o Senhor apresenta, para que possam colher bênção e não maldição. Então, a proposta para hoje é da gente se perguntar: eu tenho colhido em minha vida bênção ou maldição? Eu tenho praticado a palavra de Deus, o mandamento do amor ou não? Quando nós praticamos o amor, nossa vida se enche de bênçãos. Quando nós desviamos do amor, da misericórdia, nos tornamos intolerantes, nos tornamos maldosos, cruéis, nós vamos colhendo também maldição. Se olharmos bem o mundo, há muita maldição por aí, fruto desse desvio do caminho do Senhor. Como nós estamos? Estamos num caminho de bênção ou num caminho de maldição? Essa é a grande questão para nós hoje, que nós possamos refletir e fazer uma verdadeira opção de trilhar os caminhos da bênção, os caminhos do amor, da justiça, da coerência de vida, do compromisso com a justiça, com o cuidado da criação, com o cuidado de toda a forma de vida, que nós possamos então colher muitas bênçãos em nossa vida. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.